Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas sobre equipamentos ligados à fabricação mecânica. No caso, hoje a gente vai estar falando sobre a necessidade da seleção de RPM correto para o torneamento, né? Lembrando que RPM, né, esse parâmetro, né, rotação por minuto, assim como qualquer outro equipamento, né, que é necessário selecionar. Então, no caso, a seleção do RPM para o torneamento, assim como qualquer setup de máquina, é fundamental, né? Ou seja, o equipamento ele vai estar trazendo uma série de informações e a gente precisa selecionar aquela adequada, né? A gente já fez alguns vídeos falando sobre cálculos ligados a RPM, mas a gente não falou sobre o contexto como um todo, né? Então é importante ter essa visão do ciclo, né? Aqui a gente tem um vídeo, né, que ele faz parte do curso da Sandvik, né? Para quem não conhece, a Sandvik é uma empresa na área de fabricação de ferramentas, né, para usinagem. E quem tiver interesse é só entrar no site da empresa, né, o site da Sandvik, e procurar pelo termo e-learning, né, que é justamente de educação à distância, né? E eles têm um curso muito bom na parte de ferramentas, né, ligadas à fabricação mecânica e de parâmetros, né, de fabricação, né? Então quem tiver interesse pode procurar no site, o curso é muito bom. E aqui é um vídeo retirado de lá. Então o que acontece? Quando você tem o ciclo de fabricação ocorrendo, esse ciclo de fabricação ele vai ter uma série de parâmetros, né? A gente já tratou aqui no canal sobre velocidade de corte, a gente já explicou o que é velocidade de corte. E para a velocidade de corte adequada, levando em consideração o giro da peça, a gente vai ter justamente a RPM, que é a rotação por minuto. Ou seja, ela vai estar ligada diretamente à velocidade de corte adequada da peça. E o que é que a RPM ela vai estar condicionando? Uma maior ou menor rotação para a peça em relação a o processo de usinagem, ou seja, a retirada do cavaco, né, por meio do esforço de corte que vai ser proveniente do contato, né, da peça com a ferramenta, né, levando em consideração as características dos ângulos que a ferramenta possui para uma melhor ou pior retirada de material, levando em consideração o tipo de material da peça e a característica da ferramenta, né? Então, selecionar RPM adequadamente significa também atingir os parâmetros necessários que a peça precisa para a sua condição final, né? Para quem segue lá os nossos vídeos da parte de desenho, uma das características que a gente tem é justamente a questão das tolerâncias, seja valor específico de rugosidade, tolerância de forma e posição, seja a tolerância dimensional. Então, cada uma dessas características é necessária para que o processo ele seja de fato pleno, ou seja, se atinge os parâmetros lá determinados, né? E no caso não só um dos parâmetros, todos os parâmetros, já que a peça para ser considerada apta, todos os parâmetros eles têm que estar condicionados de forma correta. Por isso que existe justamente a tolerância, né? Então, como se tem tolerância, se tem uma faixa específica ao qual se pode estar atingido para ser considerado adequado. Então, a seleção da RPM ela é o início, né, para que o ciclo final, né, da fabricação da peça ele seja considerado ok, né? Então, como eu falei, é um parâmetro, né, ou seja, um setup que vai estar ligado ao equipamento e é necessário que seja escolhido da melhor forma possível. Um detalhe importante é, na fabricação da peça, para a condição da RPM, um detalhe importante é justamente o diâmetro da peça. Então você vai ter as características da ferramenta e outro vai ser o diâmetro da peça. Então, para cada diâmetro que você vinha a fabricar, você vai ter uma necessidade de RPM diferente. Agora, o que acontece? Os tornos mecânicos eles possuem faixas específicas de seleção de RPM, como esse caso aqui, um torno da fabricante Roma, uma fabricante nacional, né, e de renome internacional, fabricante com padrões de qualidade altíssimo. Essa imagem, no caso do torno, não é de um torno mais moderno, né, levando em consideração a proteção referente à NR12, né, a norma NR12,
Mas aqui no caso é só para focar realmente na seleção de RPM. Então, se você observar, aí a gente tem 16 possíveis seleções de RPM, né, que levam em consideração essas faixas aqui que estão em azul e essas faixas que estão aqui em vermelho. Faixa não, na verdade valor específico, né? Exemplo, como esse caso aqui, 800 RPM, 125, 500 e assim vai. Então veja que tem uma série de rotações que podem ser selecionadas. Então, no caso, quando você vai fazer o cálculo de rotação para um diâmetro, exemplo, de 30 milímetros e aparecer lá uma rotação lá de 500 RPM e a gente não tem essa rotação específica no torno, a gente vai estar levando em consideração aquela mais próxima, né? Normalmente a regra leva em consideração a mais próxima, levando em consideração a menor. Só que às vezes acontece de você ter parâmetros que diferem muito, né, da maior. Exemplo, vamos supor lá que deu 500 RPM no cálculo e você tem 550 RPM que pode ser selecionado e tem 300. Então, como o cálculo deu 500 e você tem 550 ou 300, se você for levar em consideração 300 é muito distante de 500, levando em consideração 550. Né? Então, é melhor para o ciclo produtivo, para a ferramenta, estar selecionando aquele 550, já que ele só vai ter 50 giros a mais. Agora, na prática, é como se você tivesse forçando um pouco mais a ferramenta. Agora, também selecionar uma rotação que tem 200 giros a menos, você também vai ter um ciclo produtivo mais baixo. Então, é sempre bom levar em consideração qual o melhor aspecto para esse caso. Né, informar lá os gestores de produção no planejamento para de fato ter a seleção. O correto era que você tivesse equipamento que tivesse lá 550 rotações por minuto, né, ou 500 rotações por minuto, né. Só que na maioria das vezes, quando a gente vai fazer o cálculo, sempre vai ter ali uma rotação próxima, tá bom? Então, para fechar, né, a seleção de rotação ela é vital para o ciclo produtivo efetivo da peça, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos.